Olá pessoal, primeiro vídeo do canal aí no ano de 2020. A gente está com um cenário novo agora, como vocês podem observar. E para abrir os trabalhos desse ano, eu escolhi um tema bem pertinente nos dias atuais, que é a importância do estudo da história. Ou até melhor, como se estudar a história hoje em dia. Pelo menos na época em que eu estudava história, a ideia de uma palavra que eu detesto nesse contexto, mas que infelizmente acontece até hoje, a chamada decoreba sempre acontecia. Era necessário você pegar o livro, você buscar a informação para poder decorar que dia, que mês, quem descobriu o Brasil, como foi essa chegada, né? A título de exemplo, eu digo quem descobriu o Brasil, mas poderia ser qualquer outro assunto dentro do contexto histórico. Era muito importante se decorar datas, lógico, uma data emblemática, descobrimento do Brasil, Primeira e Segunda Guerra, o período da ditadura militar, que são assuntos muito envolvidos na nossa temática atual. Você precisa sim saber as datas. Só que essas datas muito marcantes, com o seu desenvolvimento, você acaba gravando, né? Mas não se atente apenas à data. A gente precisa de um contexto maior para aprender a estudar a história. Na minha época, você decorou, você fazia uma prova. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existe mais criticidade. Hoje em dia, você tem que se posicionar, analisar o fato e entender quais foram as repercussões que esse fato possibilitou para até mesmo influenciar no nosso dia a dia, na nossa vida atual. A química, física, matemática, português, que eram os grandes vilões aí do processo escolar de ensino fundamental, anos finais e também ensino médio, agora a história e a geografia também passam a ser motivo de dificuldade para os alunos. E muitas das vezes porque esses alunos não conseguem entender e descobrir qual vai ser a melhor maneira para que ele estude, né? Para que ele relacione os fatos, não apenas decore. Então a gente vai, através de um vídeo rápido, tentar abordar esse tema hoje. Com uma dica inicial e principal, anote. Procure anotar todo o processo que você, todo o contexto que você está estudando, para que você facilite e organize as suas ideias. Então eu fiz um esqueminha que você pode, através de várias pesquisas na internet também, buscar qual vai ser a sua maneira de estudar. Então, como ponto inicial, o estudo da história. A história ela possibilita, né, diferentes análises dos modelos de vida que sociedades antepassadas viviam. E através disso, a gente vai poder ter um melhor entendimento da evolução do ser humano ao longo do tempo. E aí a gente pensa, nossa, que conceito decorado de internet. Que conceito rebuscado de internet. A história, ela é importante para que você, de uma maneira geral, entenda sim como essas sociedades antepassadas viviam. Mas o que a gente quer é qual o impacto disso na sua vida. E por isso você inicialmente pode dividir a história em 4 grandes itens: sociedade, religião, economia e política. Você não consegue sair disso. Em qualquer ambiente, em qualquer contexto histórico, se você quiser extrair esses 4 elementos, é possível. A dificuldade está que esses elementos eles podem se misturar, se correlacionar e podem aparecer também de maneira isolada. Por exemplo, se a gente fala da Idade Média, né, transição da Idade Média para a Idade Moderna, período feudal, a gente tem isso muito bem definido. O aspecto religioso, a igreja com muito poder, perdendo esse poder nessa transição desse período. No aspecto econômico, o surgimento do comércio, o surgimento da burguesia. No aspecto político, o absolutismo se firmando. E no aspecto social, a sociedade entendendo como essa transição da saída do campo e a reurbanização iria acontecer. Então a gente tem isso muito bem definido, só que isso se dialoga de maneira muito
organizada também. Então essas 4 grandes vertentes é um ponto interessante para que você possa organizar o seu pensamento. Se você se depara com uma questão, se você se depara com um artigo, com uma leitura, é interessante você se fazer essa pergunta mentalmente mesmo. O que esse assunto está solicitando? É uma vertente política? É uma vertente econômica? É uma vertente social? É uma vertente religiosa? Lembrando que nessa questão social a gente entra com o modelo cultural, a linguagem, o idioma, a amplitude da ideia social, ela é maior sim. O político como sistema de governo que gera essa sociedade, a economia que movimenta essas questões e a religião como algo que transcende isso que é material. A religião é o que dá a possibilidade para que os homens acreditem que exista algo maior que eles e que possa também dar um norte para as ações do ser humano. Esses 4 contextos são importantíssimos. Então, uma das primeiras ideias, divida isso no seu pensamento. O que essa questão está me pedindo? É uma questão religiosa, social, econômica ou política? Você já está 50% do caminho andado. Aliar isso às técnicas, às variadas técnicas de estudo que você tem. Eu, por exemplo, eu sempre estou estudando, anotando tudo que eu quero, fazendo um resumo, tentando sintetizar qual é a ideia principal de um parágrafo, de um artigo, de um período histórico, seja em um livro, seja em um artigo de um vídeo. Então você tem que fazer essa síntese de forma muito bem elaborada. E a anotação, ela vai te ajudar muito nisso. A anotação, ela potencializa a sua memorização. E você pode, através de esquemas de anotação, utilizar palavras e termos-chave para isso. Um que eu acho interessantíssimo são os famosos mapas mentais ou mapas conceituais. Eles dão essa possibilidade para que você, através de símbolos, gráficos e esquemas, possa sintetizar o que de mais importante existe naquela ideia. Então, você construir um mapa conceitual, pode pesquisar aí o que é. Se tiver interesse também, eu posso depois fazer um vídeo específico sobre essa técnica de estudo. Os mapas conceituais, através de símbolos, imagens, esquema de cores, eles fazem com que você consiga organizar o seu pensamento de forma muito mais clara. E assim te ajudar nesse processo, não de decorar, mas de relacionar uma data a um acontecimento. E esse acontecimento mostrar quais foram as implicações na sociedade, na economia, na política e na religião, né? Um recurso que você, consequentemente, que está vendo esse vídeo, está utilizando, recursos audiovisuais. Uma videoaula, uma gravação que você pode, por exemplo, eu gosto muito de gravar o assunto. Enquanto eu faço a leitura, eu leio em voz alta, coloco no pendrive, jogo no som do carro. Você pode fazer isso. Enquanto você está estudando, grava aí no seu quarto a sua voz em leitura. A hora que o seu pai e sua mãe estiver te levando para o colégio em semana de prova, joga o áudio no carro. Vai ser bom que você e seu pai e sua mãe vão poder discutir sobre o assunto, vão poder trocar informações e você vai ir gravando da maneira como você entendeu, da maneira como você falou, da maneira como você gravou esse áudio. É um recurso muito interessante. Grava no pendrive, coloca no som do carro e vai ouvindo aquilo várias vezes para que você possa ir fazendo essas correlações e perceber qual é a minha dúvida e tirar a dúvida com o seu professor no momento da aula, né? Músicas relacionadas ao período histórico. O período ditatorial, em breve tem vídeo da ditadura, é interessantíssimo para essa ideia. A música, a cultura musical, ela foi muito fomentada no período de 1964 até o fim da ditadura, lá em 1985. Vários artistas puderam fazer com que esse recurso fosse muito utilizado. E a interpretação dessas músicas, ela se encaixa no perfil político, religioso,
econômico e social. Tá vendo como eu sou repetitivo nessas questões, né? É muito interessante, é muito importante que você saiba que essas 4 grandes vertentes vão te ajudar muito, né? Um embasamento teórico diversificado, várias fontes, livro, internet, artigos, né? Buscar artigo recente de gente que está fomentando essa cultura atualmente. É importante que você busque informações de todos os cantos para você fazer até aí, para você conseguir fazer essa síntese através daquilo que você extraiu e daquilo que você entendeu. E o mais importante, acho que a dica final, a dica de ouro, leitura. É muito importante que você leia incansavelmente. A leitura vai te dar a oportunidade de aumentar o seu vocabulário, de estabelecer as suas ideias e de principalmente encontrar as suas dúvidas. Não tem como estudar história sem fazer a leitura prévia, sem buscar informações de pessoas que já, através de pistas, através de elementos históricos, sintetizaram e formaram uma ideia. Até mesmo para que você possa concordar ou não, criticar ou não e se basear em uma questão teórica muito bem estabelecida. Então, através do modelo escrito, de recursos audiovisuais e leitura de modo organizado, com certeza a história vai se tornar mais palatável para você. Você vai conseguir estudar de forma mais rápida, dinâmica e vai melhorar, consequentemente, o seu desempenho na matéria escolar em si, ok? A gente vai ficando por aqui. Próximo vídeo, possivelmente, Primeira Guerra Mundial, e a gente se encontra num próximo momento. Até!